Muito boa tarde, com alegria que aqui nós nos encontramos hoje para nós, todos nós espíritas, um dia assim bastante especial, né? Dia do livro. E além de ser o dia do livro infantil e livro de um modo geral, também hoje nós estamos fazendo 160 anos da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Né? Então, realmente, nós estamos assim agradecidos ao grande Allan Kardec, né, que nos deixou essa obra magnífica. E, para introito, nós vamos ler essa contracapa aqui do Livro dos Espíritos, do Herculano Pires, que é realmente muito linda. Observem. O Livro dos Espíritos. Com esta obra, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a Era do Espírito. O Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase na evolução humana e sobre ele ergue-se todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do espiritismo, o seu marco inicial. Das formas incongruentes e aterradoras da Bíblia, passamos ao equilíbrio clássico do Evangelho e desta libertação espiritual de O Livro dos Espíritos. Cada fase da evolução humana se encerra com uma síntese conceptual de todas as suas realizações. A Bíblia é a síntese da antiguidade, como o Evangelho é a síntese do mundo greco-romano judaico e o Livro dos Espíritos, a do mundo moderno. Até a publicação desta obra, os problemas espirituais eram tratados de maneira empírica ou apenas imaginosa. Com ela, o espírito e seus problemas saíram do terreno da abstração para se tornarem acessíveis à investigação racional e até mesmo à pesquisa experimental. O sobrenatural tornou-se natural. Tudo se reduziu a uma questão de conhecimento das leis que regem o universo. Essa contracapa aqui do Herculano Pires é realmente linda, né? E com ela, já nos preparando, vamos fazer a prece para passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus querido Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos participando nesta casa do estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos agradecidos ao mestre Leonês, que nos deixou este marco para a humanidade. Que possamos cada vez mais nos empenharmos em vivenciarmos tudo que encontramos nessa doutrina. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Conseguiu abrir? Não foi, tá no pendrive. Uma boa tarde para todos nós. É uma grande bênção a gente ter tido Kardec nessa terra, né? A gente tem que ficar muito grato a esse nome, a essa pessoa, essa alma que nos ajudou a ter a codificação espírita. É claro que se não fosse ele, outro estaria, mas foi ele foi escolhido para isso, ele se preparou, ele fez com maior carinho e dedicação, deu um amor assim enorme a essa causa. Não quis nem assinar o Livro dos Espíritos, porque na sua grande humildade, ele disse que não era dele, né? Que era um livro que não foi escrito por ele. Ele trabalhou nisso, ele codificou, ele tornou possível a mensagem dos Espíritos aqui codificada, mas não era dele. E também para que o seu nome não influenciasse aquela obra que, não sendo dele, não deveria ter a influência dele, do nome dele, que tinha uma reputação maravilhosa,
Ele era extremamente respeitado no meio literário, no meio acadêmico. Então só nos resta agradecer a essa alma por esse trabalho maravilhoso, né? Graças a esse trabalho estamos hoje aqui estudando essa doutrina tão esclarecedora. Trouxemos hoje a lei de igualdade, porque encerramos na semana passada a lei de progresso, e estamos hoje aqui iniciando a lei de igualdade. Muito dessa lei a gente já vem falando, a gente já tem feito algumas abordagens a respeito, porque segundo alguns estudiosos, e nem tanto assim que se fosse não pensariam desse jeito, é a falta da igualdade que provoca tudo aí no mundo. E não é bem assim, como a gente vai ver. A igualdade, ela tem que existir nas oportunidades, porque realmente somos todos iguais. Mas não é a desigualdade das aptidões, né, da crença, nem de nada que faz o que está acontecendo no mundo, e sim a injustiça social gerada pela nossa inferioridade ainda. Então vamos dar sequência a esse estudo que vai com certeza nos ajudar a crescer um pouquinho mais. Todos os homens são iguais perante Deus? Foi a primeira pergunta dessa lei de igualdade. E eles respondem que sim, que todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. E com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Realmente, todos nós somos iguais, não existe nenhuma diferença. Somos todos filhos de Deus, criaturas desse Criador, que não fez nada com problema. Aí há quem diga, fez sim, fez o homem com problema. Não, ele não fez o homem com problema. É que o homem é o resultado da evolução, né, do princípio espiritual e também do princípio material, em se falando de matéria aqui na Terra. O resultado da evolução é o resultado dele mesmo. Sabiamente criou todos os espíritos simples e ignorantes, para dar oportunidade a cada um de fazer a sua parte, de trabalhar por si mesmo para desenvolver-se, desenvolvendo conhecimento, junto com ele a capacidade de escolha, e colocar aí o seu trabalho para frente como co-criadores do universo. Isso, mais uma vez, nos lembra que somos os seres mais importantes da criação. Na Terra e também no além, né, além da Terra, o reino hominal, que é o reino onde os espíritos, né, aquele princípio espiritual se torna espírito e entra nesse reino, é o último dos reinos. Acima disso aí, nós temos as variações evolutivas, não mudança de reino, e sim variação de evolução. Espíritos mais avançados, mais aperfeiçoados, mais conscientes do seu trabalho no universo, que vão se aperfeiçoando porque somos imortais. Mas o princípio foi evoluindo e se tornou um espírito humano, entrando, né, pelas mãos do Criador, por conta dessa transformação, no reino dos seres mais inteligentes da criação, dos mais importantes, porque somos os únicos, a gente já falou aqui, capazes de fazer considerações sobre o Criador. Temos a consciência da morte, não da morte espiritual, porque essa não existe, mas da morte física. Né? Temos essa noção não por instintos, e sim por conhecimento de causa. Então, somos os mais importantes. Né? Estamos aí, portanto, fazendo o nosso trabalho para sermos cada vez mais dignos de ser chamados aí filhos de Deus. Então, somos todos iguais, porque Deus não criou ninguém diferente.
Ele não criou nenhum espírito mais ou menos sábio, mais ou menos inteligente, nada disso. Ele criou todos, simples e ignorantes. E aí deu a oportunidade, deu todas as chances, todas as condições para que a gente possa se desenvolver. E criar aí, né, condições mais favoráveis à felicidade individual, porque felicidade é algo conquistado por nós, não é presente, né? Até antes de começar, estava falando com a Ângela que eu estou fazendo realmente um exercício, procurando exercitar para parar de ficar pedindo coisa a Deus. Porque esse negócio está errado. A gente vai evoluindo um pouquinho, a gente vai pensando que isso está errado. Quando a gente fica pedindo a Deus o tempo todo, dá a impressão que Deus é um ignorante que não sabe fazer o trabalho dele. Que não sabe que tem que fazer o trabalho dele, que tem que ser aquele pai. Né? Imaginemos, né, os nossos filhos, a gente até às vezes se irrita um pouquinho, se incomoda quando eles ficam naquela, né, pedindo um monte de coisa e cobrando um monte de coisa, a gente fica, mas eu já sei, filho, que tem que fazer isso. Eu vou fazer. Então a gente se incomoda. Deus não vai se incomodar, mas a gente olha para essa situação dentro da nossa casa e a gente fica pensando assim, será que ele pensa o quê? Que eu sou irresponsável? Que eu não vou? Olha, cuidado, olha o meu horário, hein? Olha, tem que estar lá esse horário. Tudo bem, vou estar, eu sei que tem que ir. Né? E isso que nós não somos responsáveis. Né? No geral, a gente não é muito, a gente esquece das coisas. Mas imaginemos Deus, né? E a criação toda, aquela prole numerosa que Deus tem, que é o universo, pedindo o tempo todo. Né? Como se realmente ele fosse dar alguma coisa para a gente. Não dá, não. Deus não fica dando nada para a gente. Deus, o que ele dá é isso, é a vida e a oportunidade da vida e as condições favoráveis, na maioria das vezes, para que a gente coloque em prática o que a gente escolheu, para que a gente coloque em prática o que é necessário para a nossa vida. Ele dá isso, isso é o grande presente, a vida e a oportunidade. Né? Porque se todos nós tivéssemos as mesmas oportunidades no mundo, colocaríamos em prática essa lei de igualdade. Somos todos iguais. Então nós temos que ter as mesmas oportunidades. Claro que temos. Todos merecem as mesmas oportunidades. Né? Nos planos materiais, mas não é isso que acontece no plano material. Então o que realmente Deus nos dá é o que Ele ensina. Né, para todos nós. Somos irmãos, temos que desenvolver um amor fraterno por todos os irmãos, por todas as pessoas, por isso reencarnamos, por isso os laços sanguíneos, né, que faz que a gente se responsabilize por um grupo menor nesse todo aí. Então é muito importante que a gente reconheça essa igualdade entre todos os seres aí do universo. Todos merecem as mesmas oportunidades. Kardec comenta, todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. E isso a gente vê claramente. Nas duas situações em que nós não conseguimos comandar, nem controlar, nós estamos em igualdade com todos os seres, todas as pessoas, com todos os nossos irmãos. Nascemos da mesma forma, todo mundo nasce da mesma forma. Todo mundo nasce igualzinho. Né? Vem para esse mundo, para outros vai ser da mesma forma que o mundo oferece, né, das condições que aquele mundo ofereça, mas todo mundo nasce, né? Porque a gente, ainda que a tecnologia esteja aí mais evoluída e nós temos a fertilização in vitro, todas essas coisas, mas estamos lá.
com as células masculinas e femininas, né? A união dessas células, dos gametas masculinos e femininos, vai precisar de uma incubadora, né? E não essa, no início, pode ser até um tubo de ensaio, mas depois tem que ir para uma barriguinha, né? Todos nós vamos para uma barriga, né? Todos os espíritos precisam de uma barriga para reencarnar. Tem que ser assim, ainda é assim. No nosso mundo ainda é assim. Nos outros, sei lá como é, né? Mas no nosso ainda é assim. Então todo mundo nasce igualzinho. Nasce igualzinho, sai da barriguinha da mãe assustadinho, né? Muitos não choram, outros já saem chorando muito. Devem pensar, meu Deus, eu estou vindo para o mundo, né? Não pensa, claro, isso, né? Mas é assim, todo mundo chega igualzinho, peladinho, sem roupinha, todo mundo sujinho, com a cara toda inchadinha, né? Parecendo um filhotinho de Shar-Pei às vezes, né? Nem parece que parece um bichinho, né? Parece todo mundo assim. Aí costuma se dizer, toda criança tem cara de joelho. Tem uns ou outros que já nascem mais desinchadinhos, mais, né, definidos e tudo, mas todos eles, né? Bota tudo lá no berçário, difícil até você identificar assim, né? Qual é o meu, qual é o dele. Porque realmente, vamos à bênção. Sem bênção, não tem trabalho. Isso é problema, né? Deve ser um problema qualquer, mas vamos lá. Eu estou querendo a bênção, já estou suando aqui. Então, realmente, todo mundo nasce igualzinho. E vai embora da mesma forma. Vai embora também assim. Deixa tudo aqui. Vai embora sem nada, do jeitinho que chegou. Só que, espiritualmente, nem pensar que vai igual. Porque mesmo que não tenha feito tanto esforço, alguma coisa aprendeu, intelectualmente evoluiu, porque pela circunstância, pela força das coisas. Mas vai. Vai por uma doença, vai por um esgotamento orgânico, falência de órgãos pela idade, vai por um acidente. Então, mas vai, né? Todo mundo vai. Deixa o corpo aqui, se desprende, vai para a dimensão espiritual, igual a todos, né? Ou vai ser transformado pelo fogo, ou vai ser transformado pela terra, mas todo mundo vai assim. Todo mundo. É aquele momento que Deus parece que mostra a nossa igualdade, que nos faz ver essa igualdade. O momento da chegada e o momento da partida. Esse intervalo aí é que vai fazer a diferenciação para o bem ou para o mal. Aquele intervalo entre a vida e a partida dessa vida aqui. Então, isso aí, nós temos uma lição valiosíssima de Deus mostrando isso para a gente, não é? E também, no decorrer todo dessa vida, desse intervalo aí, esse período aí que a gente passa na Terra entre a chegada e a partida, também inúmeras lições nos são dadas e vemos que os nossos valores, muitas vezes, são derrubados por coisas tão simples ou por pessoas tão simples, né? E mostram diferenças assim, astronômicas para a gente, né, quanto a essa questão da igualdade. Então, vale a pena a gente ir analisando, porque é para isso que a gente está nesse mundo aqui, né? Partindo do princípio de que Deus é soberanamente justo e bom, é evidente que considera iguais todos os homens criados para o mesmo fim, a perfeição. Todos nós fomos criados para a perfeição, para a liberdade plena. Fomos todos criados para o bem maior, todos. Deus não criou nenhum filho para sofrer, não criou nenhum filho para mostrar através desse filho mostrar o seu poder. Nada, isso não existe. Deus criou todos nós para o bem supremo, para a liberdade plena, a perfeição. Sem contar, claro, né? Ou melhor, contando, que é pela perfeição relativa. Somos relativamente perfeitos, porque absolutamente perfeitos, só Deus. Nós vamos estar sempre com a nossa perfeição relativa ao ambiente em que nós nos encontrarmos.
Então, fomos criados para isso, não fomos criados para o sofrimento, não fomos criados para a dor, para absolutamente nada. Tanto que está escrito no livro dos Espíritos que nem todos os espíritos passam pela fieira do mal. Porque o sofrimento, a dor e o sofrimento, ela é um resultado do mau uso do livre-arbítrio. Se nós escolhemos bem as coisas, se nós, no decorrer desse intervalo aí entre o nascimento e a partida, a gente faz só boas escolhas, o nosso sofrimento vai ser muito pequeno, mínimo. Ele vai ser aquele sofrimento necessário para nos impulsionar ao progresso, à evolução. Nunca dores extremas nós vamos passar. Só que é muito difícil, né? É raro passar um espírito, desde a sua criação simples e ignorante, e no decorrer todo da sua luta aí pela evolução, não fazer escolhas erradas. É difícil. Mas os espíritos dizem que não é impossível. Que ele não é, a dor e o sofrimento não são obrigatórios aí, né, para a evolução da alma. Isso não é uma obrigação. Não é assim fundamental. Não. Eles falam, explicam que a dor e o sofrimento é o resultado de uma má escolha. Então, se fizermos boas escolhas, só vamos sofrer é um sofrimento mínimo, segundo eles, para poder nos impulsionar ao progresso. Porque quando uma coisa nos incomoda, a gente muda, a gente melhora, a gente aperfeiçoa aquela situação, né? Mas a gente dá uma melhorada para nos ajudar a não ter desconfortos, né? Mas só nessa parte aí. Fora isso, o objetivo de Deus com a criação é nos tornar relativamente perfeitos, sempre perfeitos ali, de acordo com o mundo em que a gente está vivendo, né? Mais cedo ou mais tarde, lá chegaremos, quer queiramos ou não, desenvolvendo plenamente nossas potencialidades criadoras, ajustando-nos adequadamente às leis divinas, porquanto essa é a vontade do Criador. Então, essa é a vontade do Criador, nos levar à perfeição. Não precisa nos fazer sofrer, por isso que Deus não dá dor, não dá sofrimento, Deus não dá nada para ninguém, eu continuo afirmando isso, Ele não dá. Ah, vou pedir paciência, Deus não vai dar. Ah, eu vou pedir saúde, Deus também não vai dar. Por que Ele daria? Por que Ele ia me dar uma saúde de graça? Eu faço o que eu bem entendo, como que eu bem entendo, sou sedentário, e Ele vai me dar de graça uma saúde? Por quê? O que eu tenho de melhor? Em que eu sou melhor que os outros para ficar ganhando presentes de Deus? Não sou melhor do que ninguém. Eu sou igual a todas as suas criaturas. Então, quando a gente pede alguma coisa a Deus, tenhamos certeza que não vamos ganhar aquilo que a gente está pedindo, não. Nós vamos ganhar, sabe o quê? Oportunidades para desenvolver o que a gente está pedindo. Isso é que a gente vai ganhar. E, é uma grande coisa. É o maior dos presentes. Porque aí nós vamos desenvolver aquilo que a gente está pedindo e ainda por cima vamos valorizar isso, porque vai com muito esforço. Vai ser desenvolvido com muito esforço. E o que vem fácil, nem sempre a gente valoriza. A gente valoriza muito aquilo que a gente trabalha duro para conseguir. Então Deus é soberanamente justo e bom e não vai sair por aí distribuindo presente para ninguém. Isso é importante a gente pensar isso. Ele quer que a gente se desenvolva por nós mesmos, até para ter o mérito disso tudo. Olha, a gente eu falo muito da questão da paciência, que eu não sou nada paciente, eu sou impaciente. Aí eu fico, meu Deus, eu preciso de paciência. Aí ao mesmo tempo eu digo assim, eu sei que você não vai me dar isso, mas não precisa me dar mais também oportunidade para desenvolver não, que eu já estou com bastante. Eu negocio assim, porque eu não quero mais não. Aí quando eu vou pedir, eu lembro, falo, não, perdão, eu não estou pedindo paciência, não estou. Eu tenho que desenvolver com as coisas que eu já tenho e que preciso de ter essa paciência. E paciência, gente, nem imagina, paciência é a maior das virtudes. Por que Deus ia nos dar isso?
Por que Deus ia nos privilegiar desse jeito, nos dando paciência? Dê paciência para a gente, Ele deu tudo. E aí o esforço para conseguir alcançar, que mérito nós vamos ter de sermos pacientes, se a gente trabalhou isso na nossa cabeça? Foi só um presente, né? Então não é por aí, né? Então nós temos que trabalhar duro para as coisas. Embora as limitações do relativo diante do absoluto, da criatura diante do Criador, seremos deuses, como disse Jesus, né? Jesus disse, vós sois deuses. Só que não sabem disso, né? Nós temos qualidades, nós temos potencialidades que a gente nem imagina, que a gente não sabe. Aí sim, como que a gente descobre? Diante da adversidade, porque faz doer, nem é diante da alegria. É como se a felicidade, a alegria, fosse uma obrigação do céu para conosco. Não é bem assim. Aí quando bate a dificuldade, é que a gente começa a descobrir o tanto que a gente é forte. Quando bate a dor, o sofrimento, é que a gente começa a descobrir uma potencialidade ali imensa na gente, né, de trabalhar, de superar. A nossa capacidade de superação a gente não conhece. Mas ela existe, ela está em cada um de nós. E são todas essas virtudes, tudo isso que Deus quer que a gente desenvolva, né? Cada um por si, porque não seria justo, não seria igualdade. Senão ele teria que ter feito todos os espíritos bons. Por que ele ia dar uma coisa para uma coisa para outra? Não, é fruto do trabalho, é fruto do esforço que a gente faz para conseguir as coisas. Então ele nos dá, o que ele nos dá de verdade é isso, é a oportunidade, que se também ele não quiser, as coisas não vão acontecer. Porque aí a oportunidade não vai chegar. Embora a gente busque, não chega. Quantas vezes a gente vê pessoas que trabalham, que cavam, que vão atrás e não conseguem? A oportunidade para essas pessoas não chega, né? Então não é Deus que está brecando isso, que está impedindo isso. São escolhas feitas pela alma e que ela aqui nesse mundo enfrenta, precisa resgatar. Então não é Deus que vai dar ou tirar as coisas. Ele dá as oportunidades. E esses que não conseguem, então ele não está dando oportunidade? Ele deu a oportunidade do Espírito escolher o que ele queria para a vida dele. A grande oportunidade é essa. Esse é o grande presente. É o grande presente de Deus para nós. É nos dar o poder de escolher aquilo que a gente quer para desenvolver aqui nessa terra. Já passamos pela escolha das provas e vimos, essa é a maior de todas as oportunidades, a vida. A vida acompanhada de um roteiro feito por nós. Isso não tem preço, né? Isso não tem preço, ninguém está nos impondo nada. Às vezes, pelo contrário, eles que nos auxiliam nisso, eles até cortam algumas coisas, porque conhecendo a nossa natureza, sabe que vamos entrar numa falência rápido, porque conhecem as nossas, o nosso interior, a nossa verdade, aquilo que a gente ainda é, eles conhecem, então falam, isso você não vai dar conta, então não escolha, porque não vai acumular, é dívida, não vai resgatar nada. Então é nesse sentido. Então o grande presente, né, que Deus tem para todos nós são as oportunidades. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. Então essa questão que as pessoas falam assim, mas tem que ter igualdade, não pode ter igualdade, não pode ter igualdade, porque Deus cria incessantemente, desde sempre. Ele está sempre criando, então existem espíritos que foram criados milênios e milênios e milênios antes de nós, que já viveram milênios e milênios que a gente ainda não viveu, que já aprenderam coisas que nós não aprendemos. Então não pode haver igualdade por esse simples fato. Porque os espíritos não tiveram todos a mesma partida, não é como ali
uma corridinha que todos estão marcados no lugar, vai para correr todos com a mesma distância. Não. Essa corrida para a evolução, ela não teve uma partida coletiva ali para todos, a mesma partida, não. Uns partiram muito antes, foram criados muito antes, outros estão, né? Quantos princípios espirituais estão saindo do reino da inteligência inferior em mundos mais elevados, indo para as mãos do Criador se tornarem espíritos humanos e vão reencarnar em mundos primitivos, começando a sua caminhada no reino nominal. Quantos? Milhares, milhares e milhares de espíritos. O princípio espiritual vem sendo trabalhado em todos esses reinos. E nós já estamos numa situação mediana aqui na Terra de evolução intelectual, moralidade quase zero, né? Moralidade que não acompanha de jeito nenhum o desenvolvimento intelectual da Terra. Temos que cuidar disso, senão não vamos voltar para ela, para a Terra prometida pelo Mestre, porque ela vai passar para um plano regenerador. A gente talvez não mereça esse plano ainda, vai reencarnar em outros mundos, ainda de provação e expiação. Então, quer dizer, não pode existir isso, né? Essas diferenciações estão ligadas à idade do espírito, a idade que ele foi criado. Quando? Não se sabe. Muitos estão a caminho, outros estão começando, outros estão extremamente mais à frente, morando em mundos mais felizes, reencarnados, né, em mundos mais felizes do que esse aqui. Então, essa igualdade nesse sentido aí, ela não tem como, né? Não tem como. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplos. Então nós temos valores inimagináveis reencarnados na Terra. São espíritos que estão a trabalho. São espíritos valiosos, né, que estão muito à frente da nossa moralidade, nos ensinando, dando exemplos daquilo que a gente deve fazer, né, para queimarmos etapas reencarnatórias aí, para chegar mais rápido, né, ao nível de felicidade que a gente tanto busca. Todos nós queremos ser felizes, todos nós. Todo o nosso trabalho na Terra, todas as nossas atividades, os nossos relacionamentos, é buscando isso. Só que a gente busca no lugar errado, coloca nos ombros errados aí esse peso de nos fazer felizes. Claro que ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Nós é que temos essa capacidade de tentar, pelo menos, compreender as situações e a vida para poder ver alegria, felicidade e ver valores em tudo que a gente muitas vezes acha que é errado para nós, né? Então nós somos espíritos muito ingratos, né, muitas vezes com o Criador nesse sentido. Por isso que se a gente quer nos ligar através da prece, vamos pedir vamos agradecer, vamos ser gratos, vamos agradecer por tudo que a gente tem tido, porque são muitas bênçãos, né? São muitas oportunidades da gente crescer e da gente queimar etapas reencarnatórias. Temos esses espíritos que não precisam mais reencarnar na Terra. Eles estão acima disso aqui. Eles não têm mais essas inferioridades que nós carregamos, essas paixões, mas eles vêm para servir de exemplo para a gente. E como a gente já falou, não vamos ficar buscando esses espíritos, né, nas classes mais elevadas de todas das coisas do mundo, que não. Pelo contrário, alguns sim vêm ali porque eles precisam exercer uma função muitas vezes de poder e de ordem
para poder dar uma ajuda melhor. Mas nós temos pessoas, espíritos encarnados, segundo os espíritos, em todos os níveis sociais, em todas as classes sociais, pessoas que através da bondade, da tolerância, né, através dessa visão maior, ampliada pelo desenvolvimento moral, fazem a diferença numa comunidade, né, seja onde eles estiverem, eles são extremamente úteis ao desenvolvimento, né, daquele ambiente onde eles estão inseridos. Então nós temos muitos espíritos assim na Terra. Não é a maioria, porque o mal é que ainda impera aqui, né? Há, por isso, espíritos em variadas faixas de evolução, uma vez que Deus cria incessantemente, justificando essa profunda diversificação de entendimento, compreensão, inteligência, vocação, moralidade. Né? Quando às vezes a gente está conversando com uma pessoa e que para a gente é tão simples entender aquilo ali, aquela pessoa não consegue alcançar. Né? Não é nem que ela não queira, ela está desprezando, ela está negligência. Não, ela não consegue entender. Então essas diferenciações, como também nós não conseguimos entender muitas coisas. Né? O exemplo mais grosseiro para isso aí, né, são os anos escolares. Né? A gente pega uma criança de estudo fundamental, que nem começou a fazer ainda o estudo médio, né, do curso médio. Ela, se por um acaso alguém que estiver já numa universidade for ensinar alguma coisa para ela, for falar alguma coisa, ela fala, mas eu não estou entendendo isso, para mim é muito difícil. Não estou conseguindo entender, porque ela não chegou lá, ela não aprendeu tudo ainda. Ela não conseguiu entender, ela não conseguiu elementos que possam dar a ela, né, assim, uma oportunidade de entender aquilo ali. Ela não sabe ainda, ela não entende. Assim somos nós diante da vida. Coisas que nós temos que fazer, atitudes muitas vezes que temos que tomar, a gente não entende por que a gente tem que fazer aquilo ali. Uma simples coisa, né? Quando a gente lê uma coisa dentro do livro dos Espíritos, do Evangelho, que vem assim, amai os vossos inimigos. A pessoa, mas por que eu tenho que amar meu inimigo? Ele me odeia, ele quer me ver morto, ele quer me ver desgraçado. Se ele puder, ele me destrói. Por que eu tenho que amar essa pessoa? Porque a gente não entendeu ainda que a gente precisa realmente de mostrar o outro lado, dar a outra face, não para continuar apanhando, não, mas mostrar o outro lado que ele não viu ainda também. O outro lado, que é o lado do bem, o lado da solidariedade. Mas aí a gente fala, mas por que sou eu? Eu que estou sendo prejudicado, eu que vou ter que ainda amar essa criatura? Pois é. Só que dentro da codificação espírita, dentro do ensinamento dos espíritos, eles nos dizem o que é amar esse inimigo. Começa a melhorar, fica um pouquinho mais fácil. Porque não é ficar lá de abracinho, não é ficar lá de dando beijinho, que isso é hipocrisia também. A gente não gosta da pessoa, tem choque fluídico e ele com a gente, então por que vai ficar nessa falsidade aí, né? Mas eles falam, preferem não querer mal para ele, ficar feliz com as coisas boas que aconteçam para ele. Até porque, na pior das hipóteses, no pior dos sentimentos aí, se ele estiver muito bem, esquece da gente, né? Inimigo, numa situação ruim, a gente numa situação boa, ele fica lá, ó, secando, né? Ah, mas não pega, pega. Se a gente estiver em sintonia, pega. Se tiver em sintonia, pega. Não precisa fazer nada, não. Não precisa fazer nenhum trabalho, não. Basta o pensamento. Mas é assim que a gente aprende no Espiritismo a amar o inimigo. Mas não é para ele se desligar da gente, para esquecer da gente, não. É sério. É para a gente ficar feliz realmente com as coisas boas que aconteçam com ele, que ele tenha saúde, que ele tenha tudo de bom. Né? Não precisa ficar lá de abracinho, de nhenhenhen, porque isso aí é falsidade. Agora, não fica tão difícil assim, né? Amar o inimigo. Porque se a gente for pensar bem, por que a gente tem que desejar o mal para as pessoas? Por que a gente tem que ficar feliz com a desgraça do outro?
Isso é tão antiético também, né? Tão pequeno isso, tão pequeno. A gente se afasta cada vez mais das leis de Deus assim. Então, embora a gente não tenha simpatia, não tenha afeição e não goste, não queira ficar perto, não queira conviver, embora isso, a gente não precisa desejar mal para ninguém, não precisa ficar feliz com a desgraça de ninguém. Seja quem for, né? É um irmão. É um irmão que, com certeza, a gente ainda vai ter que se relacionar de alguma forma para resgatar essa mágoa, essa ofensa, alguma coisa que tenha acontecido. Então, fazer isso crescer é pior. Né? É pior. É melhor, como está lá no Evangelho, reconciliar-vos com seus adversários enquanto estás a caminho, porque a sujeira não aumenta, né? Não vai ficando mais grave ali. Então, cada um, né, tem o seu momento. E isso aqui é diferente em cada pessoa. Aqui, a vocação, é tão interessante isso aqui, que às vezes a gente vê na criança que começa a brincar desde pequenininha, ela começa a demonstrar preferência por determinados brinquedos. E se ela não fosse reencarnada, isso nem seria explicado. Por que ela ia gostar dessa atividade? Né? Desde cedo, às vezes, a gente nota numa criança que está começando a segurar as coisas, ela rejeita algumas coisas e ela gosta de outras coisas. É como se ela tivesse uma reminiscência ali. Né? Às vezes a pessoa fala assim, todo menino gosta de bola, porque gosta de futebol, porque deu uma bola a ele. Nem todos gostam. Tem menino que não gosta. Né? Ele vai preferir uma outra coisa, uma outra atividade. Não é só isso, né? Às vezes é um carrinho, boneca, por exemplo. Eu tinha horror de boneca. Eu tinha até medo de boneca. Não gostava, eu não tinha. Eu só tive um boneco na vida que eu botei o nome de Rosenberg. E brincar de casinha, Deus me livre. Não gostava. Eu brincava de casinha, mas o meu irmão que era a dona da casa. E o meu irmão menor era o filho e eu era o marido que saía para trabalhar e voltava para casa. Então, realmente, isso aí, a gente vê, são determinadas aptidões que as pessoas... Vem da onde isso? Né? É um espírito reencarnado, que demonstra, às vezes, pequenininho, mal sabe falar o que você quer ser quando você crescer, você está na atividade da escola, começa aquelas coisinhas, os grupinhos se separam, cada um vai brincar com uma coisa... E às vezes a criança demonstra uma simpatia ou uma familiaridade grande com determinados objetos, que aquilo ali deve ter sido em outras vidas, está muito recente ainda na cabecinha, né? No arquivo mental ali daquela alma, aquela atividade. Tem pessoas que querem ser médico desde criança, operam os bonecos e as pessoas desde bebê e realmente... depois vai crescendo e se torna um grande médico. Outros não querem, outros querem ser mecânico, destroem os brinquedinhos para montar, para consertar. Então isso é vocação, e vocação é uma coisa que tem a ver com as atividades de outras vidas. Aquilo que o espírito desempenhou numa outra vida. Porque você nunca trabalhou naquilo, você nunca fez aquela atividade. Por que você gosta daquilo ali? Né? Porque gosta. Então é porque você já tem algo que te liga àquela atividade ali. E isso em graus variados por conta das várias encarnações que a alma tem. É importante ter o cuidado. Isso aqui é muito importante, essa página aqui, ó. É importante ter o cuidado para não avaliar a condição evolutiva do indivíduo pela posição que ele ocupa na sociedade. Há espíritos altamente cultos e intelectualizados que ressurgem na Terra em situação de penúria, experimentando limitações que os ajudarão a vencer sentimentos inferiores de ambição, orgulho e vaidade. E há espíritos de mediana evolução que, por força de experiências necessárias ao seu aprendizado, reencarnam no seio de classes abastadas, onde terão amplas facilidades de aprendizado e ação no meio social, detendo valiosos patrimônios materiais.
Então isso aqui é muito sério, ó. Que a gente tem mania de às vezes confundir as coisas, né? Numa classe social mais abastecida, com mais educação, com mais, né, mais poder, mais riqueza, não necessariamente os espíritos que ali estão vão ser evoluídos, né? Muitas vezes é até o contrário. Então nós vemos às vezes famílias que têm muito poder, né, que têm condições muito boas e recebem espíritos como filhos, né, nessas famílias que não dão valor a isso, que não se interessam por isso, que não se interessam pela atividade da família, pela atividade dos pais, para a tristeza muitas vezes desses pais, que gostariam, né, de ver a sua atividade sendo seguida pelos filhos. Já em outras famílias isso já é muito natural. Os filhos vão dando continuidade àquela atividade dos pais. Então isso é muito relativo. Ninguém é mais moralizado porque tem mais. Ele é mais moralizado porque ele é mais. Ele já se desenvolveu em outras vidas e ele vem numa situação muitas vezes mais precária, até para ele desenvolver cores que ele necessita ainda de crescer, né? Se livrando das paixões ali inferiores. Então essa página aqui é muito importante para explicar isso, né? E esses espíritos de mediana evolução, quer pela força da experiência necessária ao seu aprendizado, reencarnam em seres de classes mais abastadas. Mas aí entra, aqui a gente já vê um pouco, uma pincelada dessa questão do livre-arbítrio. Né? Porque muitas vezes o espírito é tão comprometido com a vida, ele tem tanta coisa para ele resgatar, que se ele vier numa situação de penúria, de privação de alguma coisa, ele não consegue. Ele não terá chance, ele não terá oportunidade. Então Deus dá a oportunidade dele nascer numa família que possa dar a ele condições dele crescer, né, que não só na questão financeira, quanto também na questão moral, para que ele possa então se desenvolver mais acertadamente nessa terra, senão ele acaba saindo. Mas essas famílias, muitas vezes, que estão para receber determinados espíritos, também têm a liberdade de não querer, né? Fizeram até essa escolha, mas o livre-arbítrio pode dar a eles a chance de não querer cumprir com aquilo ali. Vão responder por isso, mas podem. É aquilo que a gente fala, é o fator humano, né, que está sempre presente na escolha que determinados espíritos fazem ao reencarnar nessa terra aqui. Encontramos nas classes mais pobres muitos indivíduos sem iniciativa, inspirando-nos a impressão de que em países subdesenvolvidos localizam-se espíritos primitivos. Mas isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Assistentes sociais relatam que muitas famílias parecem absolutamente incapazes de melhorar sua condição social, ainda que orientadas, ajudadas e estimuladas. Olha só, não são espíritos primitivos. Espíritos primitivos não vêm para um plano de provação e expiação. Não reencarnam em planos assim. Porque quem precisa provar e expiar é quem errou. Espírito primitivo nem errou ainda. Ele não tem ainda erros, ele está começando a jornada dele no reino hominal. Ele não tem erros ainda para ele ter que resgatar nada. Ele é muito ignorante, mas ele não é mau. Então não adianta jogar esse espírito num mundo de provação e expiação. Não vai resolver o problema dele. Então essa situação que está aqui, né, nessas classes mais pobres, indivíduos sem iniciativa, né, dando essa impressão, principalmente em países subdesenvolvidos, como nós vemos em países que estão aí no mundo, as pessoas, né, parece que elas não têm, elas ficam completamente sem iniciativa, elas não têm abertura. Quem faz esses trabalhos sociais, até há pouco tempo uma pessoa ligou lá para casa para trocar uma ideia a respeito disso aí, né? Ela falou, olha, eu não sei, eu estou com vontade de desistir desse negócio de ajudar as pessoas.
Porque a gente faz, a gente age, a gente vai, a gente orienta, a gente ensina, faz tudo, arruma tudo, fica tudo bonitinho, fica tudo. Volta lá um mês depois, aquilo parece um chiqueiro. Aquilo está tudo quebrado, tudo espalhado, tudo destruído. As crianças jogadas na rua, de novo. Aí o que faz? O que a gente faz? Não faz o trabalho. Né? Primeiro que a gente tem que pensar, é o que eu ainda falei para ela, as pessoas que estão numa condição assim, de muita miserabilidade, estão com uma expiação e uma aprovação grande também. Então elas não têm nem preparo para isso, elas não têm condição, muitas vezes, de entender aquilo que você está querendo que elas façam. Então você não pode cobrar, não tem como ficar cobrando isso, tá? Ajudar, tem que fazer a sua parte, ajuda, faz o que tiver ao seu alcance e deixa que eles vão aprendendo a fazer a parte deles. Né? Mas não tem, eles são níveis de entendimento diferentes, mas não são espíritos primitivos. São espíritos que às vezes estão há milênios aí, não aprenderam porque não quiseram. Não estão se esforçando o suficiente. É como aquela criança que fica 4, 5 anos numa série só e não passa na escola. Agora não pode mais isso, né? Principalmente no ensino público. Normalmente é aprovação automática. Antigamente ficava, agora não fica mais não. Agora vai passando, sem saber, sem escrever. Eu quando trabalhei em cursinho, que eu cheguei a trabalhar um pouquinho para essas provas, para concurso público, eu pegava as pessoas que já tinham feito faculdade, ou estavam cursando faculdade. Não tinham a menor noção de uma concordância verbal, nominal, nem das simples classes das palavras, não sabia o que era um verbo, não definia o que era um verbo de um substantivo. Já estava na faculdade, né? Já estava lá, não tinha noção de um sintagma, não se conseguia construir um texto. Mínimo que seja juntar as palavras, não se conseguia fazer conexão. Olha só, como é que pode um negócio desse, né? Antes ficasse lá 3 anos lá numa série para ver se aprendia, porque essa promoção automática é tristeza. Né? Então a gente vê isso aí no plano material e a gente vê isso na parte espiritual. Espíritos que ficam ali, ó, encarnações e encarnações marcando passo. Porque não se esforçam o suficiente para aprender nada. Não querem, tá bom assim. A gente vê isso às vezes, quando a gente quer orientar uma pessoa, quer ensinar uma pessoa, até um prato culinário para facilitar. E, ó, isso que eu sei fazer tá ótimo, tá muito bom, não quero aprender mais nada. É assim. Entendeu? Então a falta de esforço realmente faz que a pessoa fique ali, né, marcando o passinho dela ali naquele ambiente em que ela se encontra, né? Então assistentes sociais relatam muitas famílias, né, com essa absoluta incapacidade de melhorar a sua condição de vida. Aí vem que é primitivismo isso, são espíritos primitivos? Claro que não é. São espíritos primitivos ou estamos diante de problemas decorrentes da própria situação em que se encontram? Até que ponto o espírito de mediana evolução conseguiria superar condicionamentos psicológicos e culturais impostos pela pobreza? Consideremos outro fator importante, a nutrição. Salvo em circunstâncias especiais, envolvendo espíritos altamente evoluídos, as leis biológicas não serão contrariadas. Ora, quem trabalha ou já trabalhou, né, com assistência social e faz essa triagem, com escola também, né, que trabalhava ali, principalmente na escola, se a criança não está bem alimentada, se ela não tem uma condição na casa dela de conforto para ela poder dormir, para ela poder descansar e ter o básico da sua alimentação, ela não consegue aprender direito. Ela não desenvolve. Da mesma maneira que a gente vê uma criança, que a gente às vezes passa dessas regiões aí, né, lá da África, aquela penúria, aqui no nosso Nordeste também tem a fome, né, América Central, e aquelas crianças cadavéricas, esqueléticas, elas não têm alimento.
Elas não ficam em pé. A criança com 5 anos não anda. Ela não senta, porque ela não tem força. Quando vive até lá, né? Então, da mesma maneira que o alimento faz que o corpo não se desenvolva se ele não tiver alimento suficiente, a falta do alimento faz que o corpo não se desenvolva, a parte mental também. As pessoas ficam completamente fora, né, de um equilíbrio, não tem como. Então a carência, né, de tudo, isso é repercutido na parte física e na parte mental também. Então as crianças ficam parecendo que elas estão retardadas, elas não estão assim. Ou melhor, elas não são, elas estão por conta da falta daquilo que é necessário para que a vida se desenvolva ali. Então não são espíritos primitivos. Quando uma pessoa vive numa situação assim de muita miserabilidade, ela fica com o raciocínio comprometido. Olha, a gente, né? Se a gente não tiver uma boa alimentação, se não tiver com equilíbrio dos minerais no organismo, tudo direitinho, a gente fica com falha de memória, a gente fica com a cabeça aérea, né? Não consegue focar numa coisa, focalizar, não consegue ler direito, não consegue dormir. Quem não dorme, quem sofre de insônia, tem problemas de concentração, né? Tem problemas variados. Então, olha quantas coisas implicam nisso aí. Então, não é um espírito, não é uma pessoa que está com demência, não é um espírito inferior, não é um espírito primitivo, não é nada disso, é falta de equilíbrio orgânico mesmo, da química orgânica, para as pessoas poderem se desenvolver direitinho. Então é importante, essas crianças que nascem, elas são jogadas aí para lá e para cá, elas não têm nada, elas não comem nada direito. Como que essa criança vai crescer e vai aprender alguma coisa? Né? Como que adulto que ela vai dar? Que iniciativa que ela vai ter na vida dela? Não vai ter, não vai. Aí pode fazer reunião, pode ensinar, pode mostrar, pode fazer para olhar. Não vai adiantar nada. A pessoa não vai armazenar aquilo ali. Não tem condição. Está danificado. Da mesma maneira que aquela criança subnutrida, ela não vai andar direito. Ela não vai, a mente não vai funcionar direito. Vão ser uns zumbizinhos no mundo aí. Então, para a semana que vem, a gente tem muita coisa para ver a respeito disso, sobre essa questão, sobre o trabalho que realmente tem que ser feito. E esse negócio de falar, né, que governo tem que fazer. Olha só, a cristianização de uma sociedade não vai acontecer por decreto de lei. Não é assim. Não é decretando que você tem que ser colaborador, que você tem que ser solidário, que você tem que ser caridoso, que as pessoas vão se tornar assim. Não é isso. E não adianta botar a batata quente na mão só de um lado, não. Porque uma sociedade é sempre responsável pelo que acontece com os indivíduos que a formam, porque a sociedade é formada dos indivíduos, todos, com aquela variedade de aptidões e de entendimento e de inteligência, uns mais evoluídos, outros menos. Então a vida é uma troca incessante no seio visível e invisível da natureza, onde cada um tem a sua tarefa, cada um tem que fazer a sua parte. Mas não é só a sua parte para si, de jeito nenhum. Não é a parte só que lhe cabe para seu desenvolvimento, e sim para o desenvolvimento de tudo que está ao seu redor. Porque o que está ao seu redor, se não tiver desenvolvido, também vai te afetar. Ó, se você tem um terreno do lado da sua casa, que está com mato alto, que o cara não cuida, o dono não faz nada, a prefeitura não faz, ninguém faz, e aquilo está lá dando um rato, barata, inseto, mosquito, de tudo que é jeito, não é melhor você pegar e mandar limpar aquilo ali para a sua saúde também? Ah, mas não é tarefa minha. Não, não é, mas está lá, você está sendo vítima também da situação ali. Então, o que se faz, ainda que não seja
da obrigação da pessoa, né? Ainda que não seja um dever seu ali, legal ali, que seja de sua responsabilidade, quando você faz alguma coisa além, né, para outras pessoas, você está fazendo para você também. Porque o que adianta a gente estar num deserto, né, ter um deserto enorme e morar num oásis nesse deserto, enquanto todas as pessoas estão ali em volta morrendo de fome e de sede? Também não vai resolver. Ninguém vai resolver o problema da fome, da sede, o problema da miserabilidade, da pobreza. Ninguém vai resolver. E plano de provação e expiação, isso vai sempre existir. Porque são provações e expiações das almas que encarnam. Mas cada um tem que dar a sua contribuição para melhorar aquele ambiente, para melhorar aquela situação, até para poder dar um pouquinho de força àquelas pessoas que precisam se esforçar para melhorar. Né? Precisa do trabalho de todos. Né? Então a gente vai partir desse próximo aqui, semana que vem, ó. Espíritos reencarnados de razoável desenvolvimento mental e intelectual terão imensas dificuldades em exercitar suas potencialidades se houverem sofrido carências nutritivas nos primeiros anos de vida. Mas se a providência faculta essa possibilidade, não é pela vontade de Deus que o indivíduo seja subnutrido, faminto e miserável. A vida é dádiva do Criador. A condição de vida é obra da criatura. Nós vamos partir desse aqui para a nossa reunião na semana que vem, se Deus nos permitir estar juntos aqui, encarnados. Porque desencarnados, a gente pode até estar, né? Posso não vir aqui em pessoa e posso vir aqui desencarnada. Mas que Deus nos permita estarmos encarnados aqui para a gente estudar junto essa lei tão importante que nos faz compreender tantas coisas que fora da reencarnação a gente não conseguiria compreender. Muita paz para todos.